A gente segue nesse assunto. Agora tem entrevista. Conversamos com um professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Nosso colunista aqui, Leonardo Sakamoto, participa também. Uma ótima noite aos dois, bem-vindos. Doutor, bom, e o ex-presidente Bolsonaro saiu, falou, né? Disse que é coisa de maluco, né? Quem tramou o golpe e aí jogou pros então aliados. Isso pode, digamos assim, aliviar a barra de Bolsonaro, professor? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todas e a todos. No direito processual penal e no direito penal, isso é o que habitualmente se chama de negativa de autoria. É claro que, ainda que ele tenha ido depor na condição de testemunha, oportunidade em que ele tem o dever de falar a verdade, porque a testemunha se compromete com a verdade, somente a verdade. Quando se trata de indiciado ou quando se trata de acusado, investigado, ele pode omitir fatos ou até dar uma nova versão condizente com a verdade para não se autoincriminar. Mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, mesmo que o indivíduo compareça a um depoimento como testemunha, se aquela informação pode gerar uma acusação contra si, ele, de certa forma, pode deixar de revelar a informação. Não mentir, mentir como testemunha jamais, mas deixar de revelar a informação. Eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele parte para a via da negativa de autoria, porque ele sabe que o que tem de relevante do ponto de vista penal, Diego e Leonardo, e o que significa relevante, o que importa para o direito penal, é o fato de se ter ou não articulado um golpe de Estado, se ter ou não articulado uma gravação contra um ministro do Tribunal Superior Eleitoral para deixá-lo sob impedimento, sob suspeita e investir contra o resultado das eleições. E, sabedor disso, o ex-presidente fez o que ele achou que tinha que fazer, negar absolutamente qualquer menção ao ministro Alexandre de Moraes, qualquer articulação que envolvesse quem quer que fosse, para evitar contra si o adensamento dessa desconfiança em torno da sua participação. Porque esse tipo de orquestração, se for comprovada a realidade disso, se for comprovado que o investimento era contra a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral, de um ministro-presidente do TSE e também ministro do Supremo Tribunal Federal, isso pode gerar enquadramento penal na conduta do ex-presidente e ele ser formalmente acusado. Então, me parece que ele, embora tenha ido como testemunha, ele cuidou de proteger aos seus imediatos, para não gerar prova contra si mesmo. Professor, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. É uma coisa interessante, lendo o depoimento, né, o curto depoimento que Bolsonaro deu, 35 minutos, né, e também levando em consideração do que o senhor está falando agora, que ele se protegeu, que ele agiu para não gerar prova contra ele mesmo, nenhum elemento de autoincriminação. O interessante é que a gente tem uma situação meio teoria dos jogos também no meio aí, né? Porque você tem ele depende para isso também ser bem sucedido, tanto o Daniel Silveira quanto o próprio Marcos Duval perceberem que a melhor coisa neste momento é o silêncio dos três, do tipo, olha, não vamos falar, não vamos produzir prova, vamos falar que nada disso foi discutido, porque tá, o Supremo e a Polícia Federal estão no meio de uma investigação. Né? Agora, se qualquer um dos dois, o Daniel Silveira, que está preso lá em Bangu, resolver falar e colocar em xeque o depoimento do Bolsonaro, o que, que acontece? A palavra de um contra o outro? Leonardo, em verdade, o que nós temos ali é uma orquestração de silêncio. Faz-se Uhum. assim uma coadunação de esforços. Cada um evita incriminar-se a si mesmo e, com isso, incriminar o outro. Um depoimento de 35 minutos para um fato dessa importância é sinal nítido de que o objetivo ali é ocultar a verdade dos fatos para que não se tenha nenhum resultado de incriminação contra esses possíveis agentes de possíveis crimes contra o Estado de Direito. Porque o que nós vemos é que, embora a Polícia Federal, neste momento, esteja investigando especificamente o que foi revelado pelo senador Marcos Duval, ou seja, essa conversa triangular que teria por objetivo criar uma armadilha contra o ministro Alexandre de Moraes, verdade é que há uma série de outros fatos que também estão sendo investigados pela Polícia Federal
sobretudo ocorridos ao longo do semestre último do ano de 2022, e que culminaram nos atentados de 8 de janeiro desse ano, que demonstram que havia uma linha de continuidade entre as ações e omissões para fim de atingimento de um único resultado, o de negar a validade da resposta dada pelo povo brasileiro nas eleições presidenciais de 2022. Os fatos estão interligados. Então, a técnica do silêncio é uma técnica que traz para eles essa possibilidade de evitar autoincriminação e incriminação do copartícipe, incriminação daquele parceiro de empreitada. Agora, sim, sobre o depoimento Marcos Duval. É uma palavra contra a outra? Sim. Ora, se o senador Marcos Duval tiver seu depoimento descredenciado, o que, veja, Leonardo, é possível acontecer, porque esse senhor, esse senador, ele já entrou em tantas contradições nos últimos tempos que seus depoimentos estão perdendo toda e qualquer credibilidade. Mas, embora o depoimento autonomamente não prove nada contra Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, ele é uma base, ele é um ponto de apoio para o prosseguimento das investigações que, através da colheita de outras provas, poderá, aí sim, chegar a resultados investigativos que atestem, se tiver acontecido, não estou afirmando aqui que aconteceu, que atestem uma possível participação do ex-deputado Daniel Silveira e do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses fatos ora investigados pela Polícia Federal. Agora, professor, o ex-presidente chamou de esculacho, né, a operação da PF de busca e apreensão que foi realizada no começo de maio, né? Foi um esculacho? Faz sentido essa operação, a busca, né, as buscas que foram feitas? Não se pode. Um ex-presidente da República, Diego, uma autoridade política, um deputado federal, um senador da República, quem quer que seja, um agente de Estado, não pode classificar dessa forma, adjetivar dessa forma, uma operação feita por um órgão institucional como a Polícia Federal. A polícia, quando faz essas operações, e, sobretudo, Diego, quando ela realiza buscas e apreensões, ela está de posse de ordens judiciais, de determinações judiciais que autorizam esse aparato de polícia investigativa a promover essas operações. Então, esse adjetivo que foi usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é tão somente uma forma de desqualificar o aparato investigativo de Estado, é diminuir, menoscabar, menosprezar o aparato investigativo para dizer que o resultado das suas ações não pode ser um resultado que tenha validade. Mas nós sabemos que isso fica apenas na técnica retórica do discurso. Em verdade, a Polícia Federal, o que lhe é de incumbência constitucional fazer? Desempenhar a função investigativa do possível fato delituoso, não para julgar, porque a Polícia Federal não julga nada, mas para instruir o Ministério Público, para que o Ministério Público possa formar o seu convencimento em torno de se houve ou não a prática de dados ou de dado crime, e, a partir daí, promover as medidas que o Ministério Público pode promover diante do Poder Judiciário, pedindo a condenação. Professor, ele mencionou ali também o depoimento do Mauro Cid, né? O Mauro Cid prestou depoimento à CPI e falou sobre isso. São figuras que se repetem, né? São pessoas que têm ali a sua participação investigada no que diz respeito a uma possível tentativa de golpe, né? E aí o Léo até perguntou ali para ele sobre o depoimento, né? E ele falou ali sobre a participação também da oposição, né? Diz que as pessoas quiseram lacrar lá na CPI, enfim. Mas o Mauro Cid é outro que está implicado também, por enquanto tem ficado em silêncio, mas se falar também pode contribuir. Não sei se ele pode falar algo no sentido de tentar reduzir a própria pena, né? No caso de uma condenação. Como é que o senhor avalia o papel até aqui dessa outra peça fundamental aí nessa investigação toda? Diego, eu penso que a participação do tenente-coronel Mauro Cid, ela está exatamente no projeto dessa orquestração silenciosa que os ex-governantes e assessores imediatos do ex-presidente da República
preendem para diminuir a possibilidade da formação de provas contra esse grupo. Não tenha dúvida disso, Diego. O comportamento do tenente-coronel Mauro Cid é um comportamento baseado no silêncio. Por quê? Porque se ele disser alguma coisa, isso pode gerar uma dificuldade de explicação da parte das outras figuras que estão transitando no tabuleiro de xadrez. Então, como ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do então presidente Bolsonaro, a sua missão é silenciar ao máximo. Eu penso que, se num dado momento, Mauro Cid, tenente-coronel do Exército Brasileiro, decidir, na medida em que, a depender da fase da investigação ou de um eventual processo, isso possa gerar uma atenuação de pena, se ele fizer isso, ele certamente deflagra uma situação difícil para o ex-presidente, difícil também para alguns dos seus ajudantes imediatos, alguns dos seus parceiros políticos que estavam ali durante o ano de 2022 concebendo alguma saída para escapar nas eleições. Então, nesse sentido, travou, não é, Diego? Eu sinto que, lamentavelmente, o sinal está... que travou novamente. Voltou. Eu peço desculpas, voltou, não é? Eu peço desculpas pela má qualidade do sinal. Mas o que eu quero dizer, se o tenente-coronel Mauro Cid irem dizer alguma coisa para reduzir seu apenamento, isso vai ação de muita complexidade para Jair Bolsonaro. Diego, Gustavo Sampaio, tá travando bastante, mas eu acho que a gente conseguiu compreender aqui o seu argumento, a sua participação. Doutor Gustavo Sampaio, nosso parceiro aqui, sempre nos ajudando a entender mais dos encaminhamentos jurídicos e das questões que envolvem o judiciário. Doutor, obrigado, viu, por nos atender. Um abraço para o senhor, bom trabalho. Boa noite a todas e a todos e até a próxima conversa. Até a próxima, professor. Bom, Sakamoto, também quero que você fale um pouco do que a gente já teve conhecimento, né? O depoimento do ex-presidente, 35 minutos, e o que ele falou ali na saída, na entrevista ao Zé